Boa noite, salve Maria, amados irmãos. Valéria Godoy, Centro Missionário Chamas Abrasadoras, para o nosso primeiro Chamas Fest. Então, estamos juntos nesse aprofundamento e hoje o tema é pecado e salvação. Falamos no aprofundamento passado sobre o amor de Deus e hoje vamos falar um pouco sobre pecado e salvação. Então vamos iniciar o nosso aprofundamento orando. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, nós queremos apresentar diante de Ti mais essa noite de aprofundamento, Senhor. Assim como a canção nos diz que nenhum outro nome há salvação, nós queremos invocar o nome santo do Teu Filho Jesus, pedindo que Jesus venha imperar neste aprofundamento. Que todas as pessoas que verem ou forem ver esta live, que possam ser alcançadas pelo poder do Espírito Santo, sejam batizadas no Espírito Santo, sejam tomadas pela glória de Deus. Que este aprofundamento, Pai, venha ser para honrar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, para bendizer o Teu nome. Que nós possamos, Senhor, fazer memória da Sua santa presença nos nossos corações. Por isso, Pai, batiza-nos no Espírito Santo, batiza-nos no Teu Espírito Santo, no nome santo do Teu Filho Jesus, pois não há nenhum outro nome ao qual nós devamos ser salvos, a não ser o nome do Teu Filho Jesus. Por isso nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para o aprofundamento de hoje, pecado e salvação. Que o Teu Espírito Santo venha nos santificar, nos libertar, pois a Tua palavra diz que onde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade. Que assim seja a Tua santa vontade. E eu convido você agora a fechar seus olhos e ouvir essa canção, para que nós possamos mergulhar na essência daquilo que Deus tem a fazer em nós. Os nossos corações neste ano de 2026, que o Teu senhorio se faça na nossa nação, Senhor, no nosso coração, nas nossas famílias, nas nossas casas, na nossa vida profissional, ministerial, nas vidas religiosas, Senhor, enfim, em toda, Senhor, a Santa Igreja. Nós professamos o Teu senhorio, Jesus, e declaramos o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Tu és o nosso Deus e único e verdadeiro Senhor Jesus. E a palavra que o Senhor me deu nessa noite, ela está em Marcos capítulo 7, e Ele vai dizer
Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto e as doutrinas que ensinam são apenas mandamentos humanos. Nós queremos te pedir, Pai, em nome do teu Filho Jesus, que nós não honremos a ti somente com os lábios e que o nosso coração não esteja longe de ti, não se afaste de ti. Senhor, nós não queremos que o nosso culto seja em vão, nós não queremos prestar cultos em vão, e nós também não queremos ensinar doutrinas apenas como mandamentos humanos. Por isso, Pai, batiza-nos no teu Espírito Santo, batiza-nos no teu Espírito Santo. Shiri alabararia, alabarassuri, alabararia, 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 la 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 la. Oh, ria, alabararia, 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 la 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 la. Vem nos batizar, Pai. Nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos do teu Espírito Santo para professar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Batiza-nos no teu Espírito Santo, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Jesus é o nosso Salvador. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos dar início então à nossa formação de hoje. Nosso aprofundamento sobre o tema de hoje é pecado e salvação. Mas antes eu quero repassar um pouquinho naquilo que foi dito no aprofundamento passado sobre o amor de Deus. Peço que se você ainda não viu a live, que você possa ver, para que nós possamos acompanhar juntos este aprofundamento. Então falamos do amor de Deus, da força guerreira que sustenta o cosmos. O amor de Deus é a força guerreira que nos sustenta, que sustenta todo o cosmos. Por isso, a natureza do amor divino, um ato de vontade e não um sentimento. O amor de Deus é uma força guerreira inabalável que sustenta a ordem do cosmos. Então, o amor de Deus, ele vem ordenar a nossa vida. Ele vem ordenar a criação. Por isso, o bem, que é o próprio Deus, ele é difusivo por si mesmo. Ele é diferente do amor humano e o amor de Deus cria a bondade e o valor no objeto amado. Então, mesmo que não tenhamos amor em nós, o bem supremo, que é o próprio Deus, ele cria a bondade, ele cria o valor em nós. Ele nos dá o dom de amar. Por isso, o bem é difusivo por si mesmo. A lógica de João 3,16 é que a entrega do Filho único é uma prova histórica e factual, independente das emoções humanas. Então, o fato de Deus Pai ter entregue o seu Filho Jesus como Filho único é uma prova histórica, é um fato, não há contestações, não há como contestar. E esse fato, essa prova histórica, ela independe das nossas emoções. Por isso, esse é a natureza do amor divino. E falando na natureza do amor divino, nós precisamos falar da reeducação da nossa resposta diante desse amor. Precisamos da reestruturação cognitiva da fé, ou seja, substituir esquemas mentais de rejeição ou de um Deus tirano pela certeza da eleição divina. Ou seja, pela certeza de que somos filhos adotivos de Deus, que somos filhos amados de Deus. Então é preciso substituir os esquemas mentais de rejeição, de negação, de influências paternas destrutivas de um Deus tirano. É preciso substituir isso pela certeza da eleição, da filiação, do amor de Deus por nós.
O amor como disciplina, ou seja, amar é servir. O desaparecimento do ego permite que a glória de Deus brilhe em nós. Por isso os cavaleiros templários tinham algo muito interessante quando se diz non nobis, ou seja, não nós, não eu. É preciso também permitir a morte do nosso ego. E morrendo o nosso ego, desaparecendo o ego, assim nós permitimos que a glória de Deus brilhe em nós, brilhe através de nós. E o amor seja para nós uma disciplina. Falamos também, enquanto reeducação da resposta humana, da assunção da dignidade real. Ou seja, a graça, ela eleva a natureza humana, transformando o vazio existencial em santidade perfeita. Então, esse vazio existencial que muitas vezes nós sentimos, nós preenchemos ele, nós transformamos esse vazio em santidade perfeita, como resposta humana ao amor de Deus, onde a graça de Deus eleva a nossa natureza. Por isso, São Luís Maria de Montfort, na consagração à Bem-aventurada Virgem Maria, vai dizer que a graça sobrepõe a natureza. Então, seja bem-vinda, Aline. Então, nós falamos aqui da reeducação da resposta do homem. E damos exemplos de fontes de autoridade intelectual, como, por exemplo, São Tomás de Aquino, como, por exemplo, Aristóteles, como, por exemplo, a Sagrada Escritura em João 3,16. São Tomás de Aquino vai dizer que o amor de Deus, ele infunde e cria a bondade nas coisas. Aristóteles vai dizer que o amor de Deus é a causa primeira de toda a bondade. E João 3,16 vem confirmar essas autoridades intelectuais quando ele diz sobre a prova histórica. Deus deu o seu Filho para que tenhamos vida. Então aqui é uma memorização, uma lembrança daquilo que nós falamos no aprofundamento anterior sobre o amor de Deus. E agora vamos falar sobre pecado e salvação. Lembrando que após o término dos temas deste aprofundamento, nós vamos fazer oficinas de oração online. Vamos fazer oficinas de oração de cada tema. Então eu convido você a prestar muita atenção nesse aprofundamento, que você possa, nós vamos disponibilizar esse aprofundamento na íntegra, com a apostila em PDF, com material de apoio. Você vai poder adquirir esse aprofundamento, levar aí para a tua cidade, para os servos, para a liderança, e eu tenho certeza que vai ser de grande valia para todos. Afinal de contas, nós vamos passar o ano de 2026 refletindo nesse tema que nos foi proposto sobre o tema de em nenhum outro há salvação. Então vamos falar agora de pecado e salvação. Convido você a pegar comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12 seguintes. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então aqui nós podemos ver e ter a convicção, palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui nós podemos ver e ter a convicção que a palavra de Deus, ela nos garante que não há nenhum nome humano ao qual eu e você devamos ser salvos, a não ser o nome que foi dado ao Filho de Deus, ao Filho unigênito, ou seja, Jesus. Não há outro nome ao qual nós vamos encontrar salvação, em quem nós vamos encontrar salvação, a não ser no nome poderoso de Jesus. Então, só Jesus salva. Em nenhum outro há salvação. Não há debaixo do céu nenhum outro nome ao qual a humanidade deve ser salva. Por isso, Jesus é o nome que nós devemos invocar. Por isso, a pregação de pecado e salvação, ela é um divisor de águas. Ela confronta o relativismo moderno com a exclusividade salvífica de Cristo. Nós vivemos num tempo onde tudo é relativo, tudo depende de.
né? Mas aqui nós vamos ver que a palavra de Deus, ela confronta esse relativismo moderno com a exclusividade salvífica de Cristo. Então, quando nós falamos de salvação, não depende do quê, não depende de quem, não. A salvação é obra exclusiva e salvífica de Cristo. Só Cristo salva. Cristo tem exclusividade quando falamos de salvação. Não há relatividade em salvação. Por isso, não falaremos do pecado como um erro de percurso, mas como uma desordem ontológica. Então, quando nós falamos de pecado, para nós que somos aqui, né, cristãos, que somos católicos, e mesmo que você não seja católico e vá ver essa live, nós, quando falamos de pecado, nós não estamos falando de um erro de percurso. Ah, eu errei, se eu tivesse ido por aqui, se eu tivesse... Não é um erro. Para nós, o pecado não é um erro de percurso, mas é uma desordem ontológica. Foi dito no aprofundamento passado sobre o amor de Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus. É por isso que nós odiamos o pecado. É por isso que a santidade perfeita consiste no ódio do pecado. Por isso São Luís Maria de Montfort vai dizer no Tratado da Verdadeira Devoção que nós devemos odiar o pecado. Não porque o pecado é um erro de percurso, não porque o pecado é somente um erro, não, mas porque o pecado me afasta de Deus. Então, o pecado, ele não é um erro de percurso. Ficou claro isso? O pecado é uma desordem ontológica, e da salvação como restauração da dignidade real. Então, o pecado, ele é uma desordem ontológica e é uma desordem da salvação como restauração da dignidade real. Então, quando nós falamos que o pecado é uma desordem ontológica, que o pecado não é um erro de percurso, nós precisamos falar em contrapartida da salvação. A salvação que restaura a dignidade real. Por isso, a salvação é obra exclusiva, salvífica de Cristo. Por isso, só Cristo salva. Por isso, não há em nenhum outro a salvação. Porque debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Porque quando se fala de salvação, nós estamos falando de uma obra exclusiva, e salvífica de Cristo. Essa obra de salvação, ela vem restaurar a nossa dignidade real, porque nós, pelo pecado, estávamos em desordem ontológica. Então, nós precisamos compreender que quando nós falamos de pecado e salvação, nós devemos falar como médicos, como generais. Ou seja, nós precisamos primeiro diagnosticar a doença. E qual doença? O pecado, com crueza e com sofisticação. Mas também nós precisamos, ao falar do pecado, nós precisamos apresentar a única cura, ou seja, a estratégia da vitória, ou seja, Jesus. Nós precisamos ter uma postura que defenda o único caminho para a Terra Santa, ou seja, para o céu. A nossa voz precisa ser o eco de autoridade da igreja. Nós precisamos, amados, ao falar de pecado e salvação, não falarmos de pecado como erro de percurso. Porque às vezes as pessoas sempre vão dizer: ah, mas olha quem está falando, eu conheço você, você faz isso, faz aquilo. E a pessoa, ela acaba se desvirtuando. O pecado, ele não é um erro de percurso. O pecado, ele é uma desordem ontológica. O pecado, ele nos afasta de Deus. Por isso nós precisamos ter autoridade para falar sobre pecado e salvação. Nós precisamos defender o único caminho para a Terra Santa, ou seja, para o céu, que é Jesus Cristo. Quando nós falamos de pecado, nós precisamos apontar a solução. Nós precisamos apontar a única cura, a única estratégia de vitória do Pai, que foi o seu Filho Jesus, o seu primogênito, o seu unigênito. Nós precisamos
precisamos falar do unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o unigênito do Pai, é o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo. Nós precisamos falar que Jesus, ele é o único caminho, ele é exclusivo. Nós não podemos nos misturar com o pensamento da modernidade, ou seja, a relatividade. Não, salvação para nós não existe relatividade. A salvação para nós é Cristo, não há outro caminho. Jesus Cristo é o único caminho, só Jesus salva. Por isso, ele é a única cura, a única estratégia de vitória do Pai. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, nós precisamos sempre compreender que ao falar do pecado, nós precisamos falar de salvação. Por isso que muitas vezes a nossa pregação ela não dá fruto, porque nós ficamos parados no pecado, nós só olhamos para o pecado e muitas vezes usamos do próprio pecado para justificar o nosso pecado. Então, quando nós falarmos de pecado, amado, nós precisamos indicar o caminho de volta, precisamos indicar o único caminho que salva, que cura, que liberta, que é a salvação em Cristo Jesus. Por isso, nós que somos católicos, nós dizemos não à relatividade e dizemos sim à exclusividade salvífica de Cristo. Então, se você é um líder da igreja, um pregador, um missionário, você é um ministro da palavra, você é alguém que tem a palavra nas mãos, você é um influenciador católico, você é alguém que evangeliza em nome de Cristo, você não pode ter Jesus Cristo como relativo. Não, a salvação não depende a salvação não depende de nada. A salvação é obra exclusiva de Cristo. Não há relatividade quando se fala de salvação. Só Jesus salva. Exclusividade salvífica de Cristo. Por isso nós precisamos falar pecado e salvação. Seja bem-vindo, Fabiano. Vamos falar um pouquinho agora sobre a patologia da queda. Ou seja, definir o pecado além da moralidade rasa, atingindo a estrutura do ser. Aqui é algo extremamente importante. Ao falar de pecado, amado, nós não falamos só de uma moralidade rasa. Não, porque pecou. Você vem falar de moral para mim agora? Quem é você para falar de moral para mim? Não. Quando eu falo de pecado, eu não estou falando de moralidade rasa. Eu estou falando de algo que atinge a minha estrutura. Algo que atinge a essência humana. Ao falar de pecado, nós precisamos dar a profundidade daquilo que o pecado realmente é, ou seja, uma doença. O pecado é uma doença da alma. O Catecismo da Igreja Católica diz que o pecado é uma ferida. Por isso, essa ferida ela precisa ser tratada, ela precisa ser sarada, ela precisa ser curada. E para ser curada, tratada, ela só tem uma forma única, exclusiva, Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, o pecado ele não é só questão de moral. O pecado ele é questão de desestruturação. Ele tira o ser humano da ordem. Ele é uma desordem. Ele atinge a nossa estrutura. Por isso o pecado mexe tanto conosco. Por isso o pecado chega a doer. Por que o pecado dói? Porque é uma ferida, é uma doença. Então nós precisamos reconhecer essa verdade. Como diz São Luís Maria de Montfort no Tratado de São Luís, é necessário reconhecer o nosso fundo mal. Por isso, ao reconhecer isso, nós reconhecemos que o pecado é uma doença, que o pecado é uma desordem ontológica, que o pecado ele nos desestrutura, que o pecado ele atinge a estrutura do nosso ser, ou seja, a nossa essência, e por isso nós sofremos tanto quando estamos em pecado. Então não é só uma questão de moral, é uma questão de essência. Você está entendendo agora por que nós sofremos tanto em meio ao pecado? Aristóteles vai dizer a causa final. O pecado é o erro de alvo, ou seja, a amartia. É buscar a felicidade, o bem em objetos que não podem satisfazer a alma.
É uma falha na nossa finalidade, na finalidade do ser humano. Você que não viu o primeiro aprofundamento sobre o amor de Deus, veja, para que você possa entender que o amor de Deus não é porque, não é onde, mas é para quê. Para que Deus me ama. E você vai entender que ao amar o ser humano, Deus tem uma finalidade. E quando nós nos afastamos de Deus pelo pecado, porque o pecado nos afasta de Deus, nós erramos o alvo. Aquilo que Aristóteles falava, hamartia, nós erramos o alvo. Seja bem-vindo, Sam. Nós erramos o alvo, porque nós buscamos a felicidade em objetos, em coisas, em pessoas que nunca vão nos satisfazer. Nós buscamos, na verdade, quando buscamos o pecado, nós buscamos a satisfação, nós buscamos o prazer, mas buscamos o prazer, a satisfação em objetos, lugares e pessoas erradas, que nunca vão satisfazer a nossa alma. Por isso o pecado é uma falha na finalidade do ser humano, porque o pecado nos afasta de Deus. E que se você ver o aprofundamento passado sobre o amor de Deus, você vai ver que o amor de Deus, ele é derramado sobre nós para que nós o sirvamos em santidade e justiça e alcancemos a vida eterna. O nosso fim último, a nossa causa final. Então nós precisamos compreender e ter em mente que o pecado é isso. O pecado, ele é uma falha. O pecado, ele é uma falha na nossa finalidade. Ele é um erro de alvo e ele não vai satisfazer a nossa alma. Platão vai dizer sobre a desordem da alma. Ele vai falar, o pecado é quando a parte apetitiva, o que é a parte apetitiva do ser humano? A carne, as paixões. Ela toma as rédeas da carruagem e atropela a razão. Por isso é a escravidão nas sombras da caverna. Olha que grandeza, Platão já dizia, né? O pecado, ele nos faz escravos. Ele nos escraviza. E aqui eu não preciso nem aprofundar muito nisso. Isso é fato, isso é real, isso é factual. Quando nós estamos no pecado, nós sabemos que nós estamos escravos. Por isso muitas pessoas diziam, eu não sei o que fazer, Valéria, eu tô perdido. Eu não sei como sair disso, eu não consigo sair disso. Por quê? Porque você já se escravizou ao pecado. É como a palavra de Deus diz, nós nos tornamos escravos daquilo ao qual nós nos submetemos. Então, se você se submete a Deus, você é servo de Cristo. Mas se você se submete ao pecado, você é escravo do pecado, servo do pecado. Você está conseguindo entender? Então, Platão dizia que o pecado é a desordem da alma. Ele é a desordem ontológica, a igreja vai dizer. Por isso, o pecado é quando a parte apetitiva, ou seja, as paixões, a carne, tomam as rédeas da carruagem. E qual é a nossa carruagem? A razão. Por isso, a nossa razão precisa... São Carlos Magno, ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer assim, seja Marilza, puxa, que saudade. São Carlos Magno vai dizer que o Espírito de Deus precisa governar a nossa razão, para que a nossa razão governe a nossa vontade e a nossa vontade governe as nossas paixões. Então, o Espírito de Deus, ele está no topo, lembra? A exclusividade salvífica de Cristo. Por isso Jesus Cristo disse, é preciso que eu vá para que o Paráclito venha. Se eu não for, ele não virá. Então, o Espírito de Deus governa a razão humana passa a governar a vontade e a vontade começa a governar as paixões. Aí você consegue viver uma vida em santidade. Por isso, quando falamos de pecado, falamos de desordem. Falamos que o pecado é quando a parte apetitiva do homem, ou seja, a carne, as paixões, elas atropelam a nossa razão. Ou seja, a razão deixa de ser governada pelo Espírito de Deus e nós nos escravizamos ao pecado. Então, essa é a diferença. Por isso, a neuropsicanálise, ela vai dizer o seguinte, o pecado é a desintegração do eu.
Olha que interessante. E algumas pessoas ainda dizem, quando fala de neuropsicanálise, quando fala de terapia, não se pode falar de Deus. Impossível. E isso já está sendo comprovado cientificamente. Não há como o homem encontrar o seu equilíbrio sem falar da parte espiritual. Não há, porque o homem é corpo e alma. Então, a neuropsicanálise ela vai dizer que quando nós estamos em pecado, nós estamos desintegrados, o nosso eu está desintegrado. Então, o pecado é o domínio dos impulsos subcorticais sobre o córtex pré-frontal. Então, o pecado, ele domina os impulsos subcorticais sobre o nosso córtex pré-frontal. Por isso, o pecado é a ruptura do vínculo de amparo com a causa primeira, gerando angústia existencial básica. A neuropsicanálise explica isso. Quando o homem está em angústia existencial básica, é porque foi rompido o vínculo do amparo com a causa primeira, ou seja, o pecado rompeu o vínculo com a causa primeira. E quem é a causa primeira? Deus. Então, quando o homem rompe esse vínculo do amparo com Deus, o pecado ele começa a gerar angústia existencial. Já viu aquelas pessoas, estou tão angustiado, estou desanimado, perdi o sentido da vida, não consigo encontrar sentido. Por quê? Porque foi rompida. Houve uma ruptura no vínculo de amparo do homem com a causa primeira, ou seja, com Deus. Por isso essa angústia existencial, por isso o homem começa a ficar perdido, desintegrado. O pecado na neuropsicanálise é a desintegração do eu. Olha que interessantíssimo isso. É o domínio dos impulsos subcorticais sobre o córtex pré-frontal. Então nós precisamos compreender que ciência e fé, elas não se anulam, mas elas se complementam. E nós começamos a entender pela razão aquilo que acontece conosco por causa do pecado, dessa desordem, dessa desintegração do eu, dessa ruptura do vínculo de amparo, dessa ruptura do vínculo de amparo com a causa primeira, que é o próprio Deus, gerando angústia existencial, vazio existencial. Então, Atos 4:12, ela estabelece que a solução para essa desintegração que a neuropsicanálise traz não está em filosofia de autoajuda, mas em uma intervenção externa. E quem é essa intervenção externa? Jesus Cristo. Por isso, muitas vezes na ciência, em medicina, nós ouvimos dizer, precisa de uma intervenção. Nós afirmamos com certeza que a intervenção externa, que um homem que está desintegrado do seu eu, em vazio existencial, a intervenção externa de que ele necessita é Jesus Cristo, o único Salvador. Por isso, nós precisamos entender essa patologia da queda. Ficou claro aqui o que é essa patologia da queda? Agora vamos falar sobre a natureza do pecado, a visão tomista e o concílio de Trento. Vamos expor a gravidade do pecado original e pessoal como privação da graça. Então, olha aqui, mais um passo, um avanço, né? Naquilo quando se falamos de pecado. O pecado, ele é a privação da graça. Quando nós pecamos, lembra lá no início, convido você que chegou agora a voltar e ver de novo, o pecado, quando nós pecamos, nós entramos em desordem, nós estamos desordenados, nós estamos desintegrados. A igreja vai falar da desordem ontológica, que o pecado não é só um erro de percurso. Veja desde o início, você vai compreender. Então, o pecado, ele nos priva da graça. Então, não há como você falar, vou repetir aqui o que eu disse ontem. Não, Jesus disse, não há como servir a dois senhores.
Não há como você servir o pecado e andar na graça. Ou você está na graça ou você está no pecado. Por isso nós podemos até ter momentos de pecado e momentos de graça, mas não dá para fazer que os dois ao mesmo tempo. Não, ou você está no pecado ou você está na graça. Então, o pecado, ele nos priva da graça de Deus. São Tomás de Aquino vai dizer na Suma Teológica que o pecado é um ato, ou seja, uma ação desordenada que se opõe à ordem da razão e, consequentemente, à lei eterna. Então, quando você for pregar sobre pecado, quando você for falar de pecado, você tem que falar com autoridade que o pecado é uma desordem e que o pecado, ele é uma oposição à ordem da razão humana e da lei eterna de Deus. Então, o pecado, ele não atinge somente Deus, mas ele atinge a nós, porque nós ficamos privados da graça, porque nós ficamos afastados de Deus, porque nós ficamos doentes, feridos, nós ficamos desintegrados do nosso eu, nós ficamos desordenados. Deus permanece imutável, santo. Deus permanece fiel, santo, imutável, forte, poderoso, soberano, único Salvador, mas nós não. Então o pecado, ele nos atinge. O pecado, ele é um ato, é uma ação desordenada. Por isso ele é uma aversão a Deus e uma conversão às criaturas. Quando nós pecamos, nós nos convertemos, você sabia disso? Mas não a Deus, e sim às criaturas. Então nós precisamos compreender esse ato desordenado. O que realmente é o pecado? As pessoas precisam saber que o pecado não é só questão de moral, mas é uma questão de essência. Ao pecar, a sua essência é desestruturada. Você é desestruturado. Por isso você, e eu tenho certeza que pode ser o maior pecador da face da terra, ele não vai conseguir deixar de dizer que ele não está desordenado em alguma área da sua vida. Porque o pecado é por si uma desordem. Ele é uma aversão a Deus. Então, quando eu peco, eu estou tendo aversão a Deus. Eu estou me afastando de Deus. E estou me convertendo às criaturas. Por isso, não há como servir a Deus e não há como servir a dois senhores. Como o próprio Jesus diz. Por isso o primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque ele é único. Porque fora desse amor a Deus acima de tudo, nós nos convertemos às criaturas. Nós nos convertemos a nós mesmos. E nós passamos a ter aversão de Deus. Por isso o Concílio de Trento, ele também vai dizer: o pecado não é apenas a imitação de Adão, mas ele é uma mancha transmitida que priva o homem da santidade e da justiça original. Olha como isso começa a ganhar autoridade e força. Concílio de Trento, autoridade da igreja. Pecado não é apenas uma imitação de Adão. Não, ao pecar eu não estou imitando Adão. Não, desculpa. Você não está imitando Adão. Você está pecando de uma forma muitas vezes deliberada. Você está se escravizando ao pecado. Você está sendo desestruturado, desordenado. Por isso o pecado, ele é uma mancha transmitida. E essa mancha transmitida, ele priva você da santidade e da justiça original. Por isso o que foi transmitido por Adão foi salvo em Jesus Cristo. Louvado seja Deus.
O que foi transmitido por Adão foi salvo em Cristo Jesus. Então nós não estamos condenados às doenças hereditárias, aos pecados hereditários, não. E nós podemos até trazer a mancha do pecado original, mas Jesus Cristo se encarnou para tirar essa mancha. Por isso, as águas do batismo tiram a mancha do pecado original. Por quê? Porque Jesus Cristo te salvou de forma única, exclusiva, soberana. Por isso não há nenhum nome dado aos homens embaixo dos céus ao qual nós devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Veja desde o início. Por isso, essa mancha transmitida, ela nos privava da santidade, nos privava da justiça. Mas agora eu quero dizer para você que não há mais desculpa para você. Como a própria palavra de Deus diz, você não tem mais essa mancha transmitida do pecado, porque Jesus Cristo nos salvou pelo seu sangue, pelo poder da sua encarnação, e isso foi fato, é real, é histórico, isso é comprovado. Deus Pai amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único para dar a vida por nós numa cruz. Esse Filho de Deus se encarnou, assumiu a nossa condição humana, por isso ele também viveu, ele morreu, sofreu a sua paixão, ressuscitou o terceiro dia e nos deu o seu Espírito Santo, e por isso podemos ser batizados, porque nós não somos mais privados da santidade, nós não somos mais privados da justiça original, nós somos salvos em Cristo Jesus. É isso que o mundo precisa saber. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1849, vai dizer: o pecado é uma falta contra a razão, a verdade e a consciência reta. É uma falha no amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo. Então falamos do Concílio de Trento e agora estamos falando do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1849, o amarelo, sabe? Então, aquele catecismo diz: o pecado é uma falta. Então o pecado, ele não é só algo relativo à moral. O pecado, ele é uma falta contra a razão. Quando nós pecamos, nós faltamos contra a razão. Nós faltamos contra a verdade, nós faltamos contra a consciência reta. Isso é pecado. Pecado é uma falha no amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo. Então, quando nós pecamos, nós falhamos. Falhamos com quem? Falhamos com Deus e falhamos com o próximo. Por isso, o estoicismo, ele vai dizer, através de Sêneca, ele vai dizer exatamente assim: o pecado é a perda da autarqueia, ou seja, a autonomia da alma virtuosa. O pecador é um escravo das suas próprias paixões desordenadas. Então, olha o que o estoicismo vai dizer, através de Sêneca: o pecado é a perda de autarqueia. Valério, o que é autarqueia? Autonomia da alma virtuosa. Quando nós estamos em pecado, nós perdemos a autonomia da nossa alma virtuosa, nós perdemos a autonomia das virtudes. Quando nós estamos em pecado, em desordem, desestruturação do nosso eu, quando nós estamos na desordem ontológica, na falha, no amor verdadeiro para com Deus e com o próximo, quando nós estamos na falta contra a razão, a verdade e a consciência reta, nós estamos sem autonomia. Eu e você ganhamos autonomia quando nós estamos vivendo numa vida de santidade, numa vida de justiça. Porque fora da autonomia da alma virtuosa, nós estamos sendo escravos das paixões desordenadas. Ou nós temos autonomia, ou nós somos escravos das nossas próprias paixões. Não há como ter meio termo, não há combinação, não há relatividade, não há. Ou nós estamos em pecado, sendo escravos das nossas próprias paixões desordenadas, ou nós perdemos a autonomia da alma virtuosa, ou nós estamos vivendo em virtudes. Ficou claro essa natureza do pecado? Então agora nós vamos falar sobre a psicorreeducação, onde quebrando o ciclo da culpa e do erro. Como quebrar o ciclo da culpa e do erro?
Usar a terapia cognitiva comportamental precisamos usar a terapia cognitiva comportamental para entender como o pecado se torna um hábito, ou seja, um vício, e como a salvação reestrutura a mente. Olha que interessante, a ciência vindo em auxílio da fé. Olha que coisa interessantíssima. Falamos que o pecado, ele pode se tornar um hábito, e se tornando um hábito, ele se torna um vício. Então, quando nós dizemos eu tenho um vício, você está falando que você tem um hábito, o hábito de pecar. O hábito de tal pecado, isso é vício. O vício, ele se estabiliza quando o hábito de pecar é estabilizado em nossas vidas. Então, precisamos compreender que o vício é um hábito, que o pecado se torna um hábito, um vício, mas a salvação reestrutura a mente. Então, a salvação que é Cristo Jesus, a fé em Cristo Jesus, ela vai reestruturar a mente humana. Por isso, hoje a ciência vem falando tanto da importância da fé, da importância do Espírito Santo, vem falando dessa ordem dentro do ser humano. Então, nós precisamos falar dentro dessa realidade da quebra do ciclo da culpa e do erro. Nós precisamos falar dos esquemas maladaptativos. O que é isso? O pecado gera distorções cognitivas. O que é isso? Por exemplo, eu nunca vou mudar. Deus me odeia. Eu nasci assim, vou morrer assim, para sempre vou ficar assim. Ah, eu não consigo sair do pecado. Ah, isso é um vício para mim. Ah, eu não consigo. Ah, eu não mereço. Ah, eu não sei por que Deus me ama. Lembra? Não é por quê, para quê. Então, todas essas distorções cognitivas, nós precisamos... Qual é a forma de trazer a ordem a essas distorções? Pela salvação. A salvação traz a reestruturação cognitiva através da verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade cristocêntrica, ela liberta o homem. E não só liberta o homem, ela reestrutura as vias cognitivas humanas. As distorções cognitivas, aquilo que a terapia cognitiva comportamental traz para nós da reestruturação das funções cognitivas, é o que a salvação faz em nós. Por isso, quando nós falamos de neuroplasticidade e vício, nós vamos entender que o vício, que é o pecado habitual, lembra? O vício é o pecado que virou hábito, ele cria trilhas neurais profundas. Por isso, a conversão e a vida da graça, que são os sacramentos, são as ferramentas para a criação de novas sinapses de virtude. Então, o pecado habitual, o vício, ele cria trilhas neurais profundas no ser humano. Então, mais uma vez, o pecado não é só questão de moral. Por isso, nós precisamos também atingir a razão das pessoas, que é o que nós estamos fazendo aqui através desse aprofundamento, para que você compreenda o que realmente o pecado faz na vida humana. Então, o pecado, ele cria trilhas neurais profundas em nós. O vício, o pecado habitual, vício é um hábito, é um pecado onde o homem se habitua a ele, se escraviza a ele e por isso se torna um vício. Esse vício cria no homem trilhas neurais profundas. Mas a neuroplasticidade vai dizer que a conversão, a vida da graça, que são sacramentos, eles são ferramentas para a criação de novas sinapses de virtude. Então, essas trilhas neurais profundas, elas vão através da conversão e da vida da graça, que são os sacramentos, elas vão se transformar em novas sinapses de virtude.
Então a virtude, as sinapses virtuosas, elas são a resposta para as trilhas neurais profundas que o vício criou no homem. Olha que coisa interessante. Então a psicorreeducação vai dizer que treinar a mente para identificar o gatilho da tentação e aplicar o princípio estoico de prosoche, que é atenção plena e vigilância, pode nos levar a não consentir no erro. Vamos lá. Olha que interessante. Mais uma vez o uso da ciência para nos libertar do vício, do pecado habitual. Olha que interessante. A psicorreeducação vai falar que o ser humano ele precisa treinar a sua mente para identificar gatilhos na sua vida. Então, aqui nós vamos dizer que é o treino da mente. Ela faz o ser humano identificar gatilhos de tentação. Quais são as suas tentações? Lembrando-se que tentação não é pecado. Ao eu consentir na tentação, eu peco. Mas enquanto eu não cometo o ato, enquanto eu não dou consentimento na tentação, isso ainda é tentação. Então estamos falando aqui agora de tentação. É preciso treinar a sua mente para que você consiga identificar os gatilhos das suas tentações. O que é que no momento que você sofre a tentação, qual foi o gatilho utilizado para que essa tentação acontecesse? Por isso a palavra de Deus diz: fugir do demônio e ele fugirá de vós. Porque o demônio está a nos tentar. A palavra de Deus diz que só o demônio tenta. Deus não tenta a ninguém. Então, se estamos sendo tentados, quais são os gatilhos que o demônio está usando para que essas tentações sobrevenham até você? Após você identificar esse gatilho da tentação, você precisa aplicar o princípio estoico, que se chama prosoche. O que é isso? Atenção plena e vigilância. Então, quando nós entramos no ramo da terapia, nós vamos ver várias vezes, vários exercícios terapêuticos de atenção plena, de vigilância. O que nada mais é do que uma forma, um princípio estoico de não se consentir no erro, de não se abrir ao pecado, de não dizer sim à tentação. Olha que coisa interessante. Aquilo que nós estamos utilizando aí de alguns anos para cá, a palavra de Deus já nos diz há milênios, que é atenção plena, vigilância, fugir do demônio e ele fugirá de vós. Então não há como separar ciência e fé. Elas não se contradizem, elas se complementam. Por isso, para não consentir no erro, você precisa de atenção plena. Você precisa de vigilância. Você precisa fugir do demônio para que ele fuja de você. Você precisa resistir ao demônio para que ele fuja de você. Princípio estoico, psicorreeducação, sagrada escritura, ciência e fé. Olha que interessante. Vamos falar um pouquinho agora da salvação como combate. Então, é preciso apresentar Cristo como o único general capaz de vencer a morte e o pecado. Falamos lá no início, depois você volta e vê desde o início. Exclusividade salvífica é Cristo. Cristo, não há relatividade quando falamos de salvação. Jesus Cristo tem exclusividade. Por isso, os templários originais, eles diziam, a salvação era a milícia Christi. Ou seja, não se negocia com o pecado. A espada templária, ela simbolizava a separação entre o bem e o mal. Eles sabiam que sem o nome de Jesus, qualquer batalha era perdida. Por isso a importância de nós termos esse conhecimento transcendental. Também para aqueles que são terapeutas, para aqueles que são neuropsicanalistas,
né? Nós sabemos que, por exemplo, na neuropsicanálise, Freud tem uma participação importantíssima, ele é o pai da psicanálise. Mas eu quero dizer que antes do pai da psicanálise existe o pai de Freud, que é o Deus soberano, todo-poderoso. Mesmo que ele não fosse cristão. Ele poderia não ser cristão, mas Deus nunca deixou de ser Deus na vida dele. Então, olha que interessantíssimo isso, né? É preciso compreender que no nome de Jesus, sem o nome de Jesus, qualquer batalha é perdida. Por isso, precisamos também olhar para os templários originais quando falamos de salvação como combate. Porque a salvação para os templários era a milícia Christi. Ou seja, não se negociava com o pecado. Então nós temos que olhar para essas realidades para entender que pessoas venceram o pecado pelo nome de Jesus. Jesus foi o único general capaz de vencer a morte e o pecado. Então, isso também quem nos dizia era Bernardo de Claraval. Então, nós vamos precisar olhar também agora, quando se fala de salvação como combate, para o tradicionalismo católico, ou seja, a salvação é sacramental e hierárquica. Extra ecclesiam nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Por que fora da igreja não há salvação? Porque Cristo é a cabeça da igreja. Então, fora de Cristo não há salvação. Por isso, fora da igreja não há salvação, no sentido de que toda graça flui do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, toda graça, ela flui do corpo místico, que é a igreja, cuja cabeça é Cristo Jesus. Cristo é a cabeça da igreja. Então, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 432, ele vai dizer: o nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está na pessoa do seu Filho feito homem, para a redenção universal e definitiva dos pecados. Então, em Cristo está o nome de Deus. Por isso, Jesus Cristo, ele é o único nome que traz a salvação. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 432. Então, aqui falamos da salvação como combate, milícia Christi. Não se negocia com o pecado. E agora vamos para a conclusão de toda essa reflexão. O veredito de Pedro. Levar o público ao reconhecimento da própria insuficiência e a entrega ao Salvador. Quando nós, convido você a ver esse aprofundamento desde o início, nós vamos ver o quanto nós, através desse aprofundamento, o quanto nós necessitamos de Cristo. Por isso nós reconhecemos a nossa própria insuficiência e nos entregamos ao Salvador. Através de uma escolha radical, ou seja, se em nenhum outro há salvação, todas as outras buscas, dinheiro, prazer, prestígio, sucesso, são caminhos de morte. Porque só Jesus Cristo salva, milícia Christi. Por isso, São Tomás de Aquino vai dizer: era necessário que Deus fizesse homem. Por quê? Para salvar o homem. Você já viu quando alguém pergunta para você, fala para você assim, ai Valéria, por que você está fazendo isso? Aí você diz, como por quê? Só eu sei por quê. Por que você está dando pitaco aqui? Se você não sabe de nada, só eu que sei. Da mesma forma, por que Deus se fez homem? Para salvar você. Porque ele precisava experimentar a humanidade para que pudesse se tornar homem, para que pudesse salvar o homem. Porque só Deus poderia pagar uma dívida infinita. Nós sozinhos não teríamos como pagar a dívida do pecado. Somente Deus se encarnando, somente Deus se fazendo homem, somente Deus assumindo a nossa humanidade, ele poderia nos salvar, ele poderia pagar a dívida infinita do pecado. Por isso preciso, quando se fala de pecado e salvação, de um apelo impactante. É preciso parar de tentar se salvar.
Porque as nossas técnicas e esforços são inúteis contra a eternidade. É preciso entregar-se ao comando do único nome. É preciso que o Espírito de Deus governe a razão humana, que a razão humana, iluminada pelo Espírito de Deus, governe a vontade, e a vontade iluminada, santificada, purificada pela razão iluminada pelo Espírito de Deus, governe as nossas paixões. Ponto final. É preciso se entregar ao comando do único nome, Jesus Cristo, nome que está acima de todo nome, e não há outro nome dado aos homens embaixo da terra, pelo qual o homem deva ser salvo, a não ser o nome de Jesus. Por isso é preciso parar de tentar se salvar. Nós não nos salvamos a nós mesmos. As nossas técnicas, os nossos esforços são inúteis contra a eternidade, contra aquilo que é eterno. É preciso se entregar ao comando de Jesus. Por isso eu convido você hoje a se entregar a esse único nome, a esse único Salvador, a essa exclusividade que é Jesus Cristo de Nazaré, para que nós possamos nos ordenar, para que nós possamos vencer os vícios, os pecados habituais, para que nós possamos vencer as distorções cognitivas, para que nós possamos verdadeiramente permitir a criação de novas sinapses da verdade. Por isso eu quero hoje aqui dizer que tudo se dobra diante de Cristo Jesus, tudo se dobra diante de Cristo Jesus. Aristóteles se dobra diante de Jesus Cristo, Platão se dobra diante de Jesus Cristo, a neuropsicanálise tem que se dobrar diante de Jesus Cristo, São Tomás de Aquino se dobra diante de Jesus Cristo, o Concílio de Trento, o Catecismo da Igreja, a neuroplasticidade, a psicoreeducação, a terapia cognitiva comportamental, o tradicionalismo católico, os templários originais, o catolicismo, tudo se dobra diante do único nome, Jesus Cristo de Nazaré. Ciência e fé não se contradizem, se complementam. Que isso fique claro através deste aprofundamento sobre pecado e salvação. Por isso que hoje, através desse aprofundamento, nós possamos mais uma vez ouvir essa canção, para que ela venha fazer vida na nossa vida. Lembrando que após o aprofundamento dos 6 temas, nós vamos ter as oficinas de oração de cada tema. Então eu convido você agora a se prostrar diante de Deus. Convido você agora a fechar seus olhos e permitir que essa canção venha ter vida em você. Salvação, Senhor. Ciência e fé não se contradizem, mas se complementam. Cura-nos, Senhor, cura-nos. Cura-nos dos vícios, dos pecados habituais. Cura-nos, Senhor, das trilhas neurais desordenadas. Vem, Senhor, nos dá sinapses, Senhor, estruturadas, Jesus. Vem, amado Deus. Visita cada pessoa que passar por essa live. Visita-nos, Senhor. Jesus, Tu és o meu Salvador. Vá dizendo isso. Vá dizendo, vem, Senhor.
cansei de tentar me salvar, Senhor. Eu cansei de lutar contra os meus vícios, contra os meus pecados habituais, contra as minhas desordens. Eu cansei de lutar sozinha. Eu me submeto ao teu comando, Deus. Em nenhuma outra salvação, Senhor. Em nenhum outro Deus. Só o Senhor podia me salvar. O Deus feito homem para salvar o homem. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se fez um de nós. Obrigada, Deus, porque o Senhor não se apegou a ser Deus, mas o Senhor se fez homem. Obrigada, Deus, Deus feito homem. Em nenhum outro, Senhor, em nenhum outro, todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará, no céu, na terra, no inferno, e todos saberão que tu és o Senhor. Bendito seja teu nome, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, Jesus, meu Salvador. Que você possa dizer: Deus santo, Deus forte, Deus imortal, Jesus, meu Salvador. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigada por você que passou aqui, você que esteve comigo nesse momento, e você que ainda vai ver, que ontem eu pude ver que mais de esse aprofundamento já atingiu mais de 100 e poucas pessoas. Então eu convido você a ajudar a divulgar, para que isso possa alcançar muitos corações, muitas lideranças. Você aí que conhece terapeutas, neuropsicanalistas, deixe esse aprofundamento chegar no coração de todos, para que nós, mesmo exercendo essa profissão tão linda, que nós possamos também reconhecer que Jesus é o único Salvador. Que Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser. E vamos juntos nos ajudar a divulgar. Sou Valéria Godoy, Centro Missionário Chamas Abrasadoras, aqui da Diocese de Taubaté. Se você quiser, algumas pessoas já me perguntaram sobre agendamento de missões. Entre em contato comigo pelo WhatsApp. Eu vou estar passando para você tudo aquilo que é necessário. Seja bem-vindo, Wendel. Convido você ver esses aprofundamentos, Wendel, desde o início. Você vai gostar bastante. Então, quero dizer a você que você pode aí entrar em contato. Nós estamos aqui à disposição. O nosso carisma, formação da consciência, está à disposição da Santa Igreja, e nós podemos sim estar com você. Basta apenas você entrar em contato. Então, que Deus abençoe você, nos ajude a divulgar para muitas pessoas. São informações muito importantes. Então, que Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser. Marilza, um abraço para você, com muita saudade de você. Eu passei uns tempinhos aí meio difíceis, mas você sabe que o meu coração, eu sou sua irmã, sua amiga, você é extremamente importante para mim, e eu tenho certeza que Deus tem maravilhas para realizar através de nós, mas Deus tem um tempo para cada coisa debaixo do sol. Então, que Deus abençoe cada uma de nós. A Milena, oi Milena, chegou no finalzinho, vê a live desde o início depois, um beijo no seu coração, que Deus abençoe muito você, e até amanhã, se Deus quiser.